A um pedido do confrade Ivan Mourafé, da Academia Cearense de Medicina, hoje eu trago tema e convidado escolhidos por ele. O tema é transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Quem aborda o tema é o Dr. Najib Demes, que é psiquiatra e preceptor da residência de psiquiatria do Hospital Universitário Walter Cantijo. Olá, gostaria de antes de tudo agradecer o convite feito pelo professor Ricardo Pereira e estou aqui para falar um pouquinho sobre um transtorno que afeta aproximadamente cerca de 5% das crianças e adolescentes e cerca de 3% dos adultos, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Embora muitas vezes a validade diagnóstica desse transtorno tenha sido questionada, o TDAH é um dos transtornos mais bem estudados da medicina, com grande embasamento científico. O grande desafio de uma boa avaliação clínica é determinar até que ponto sintomas de déficit de atenção e ou hiperatividade irão constituir um transtorno ou não. O TDAH assemelha-se como uma espécie de comparação, em termos de diagnóstico, a patologias como hipertensão arterial, diabetes mellitus, miopia, onde as pessoas passam a ter um problema médico a partir de um determinado grau em que os sintomas se apresentam. Ou seja, não se trata de ter ou não ter sintomas de desatenção ou de hiperatividade, e sim o quanto se tem daqueles sintomas e o grau de prejuízos e sofrimento que eles trazem. O TDAH é um transtorno neurocomportamental, onde os sintomas irão estar presentes antes dos 12 anos de idade. Embora ainda não sejam conhecidas todas as causas do TDAH em sua integridade, para que ele se manifeste é preciso uma combinação de fatores genéticos e ambientais. E ainda que a herança genética não seja o único fator determinante para o seu aparecimento, o TDAH é considerado um dos transtornos psiquiátricos com maior influência de fatores genéticos. Dentre os fatores ambientais que podem ser fatores de risco para o aparecimento do TDAH, temos o uso de álcool e nicotina na gestação, complicações no parto e o baixo nível socioeconômico. O TDAH é uma alteração no conjunto de funções cognitivas que compõem o que chamamos de função executiva. A função executiva é um conjunto de habilidades mentais que permite o estabelecimento de metas, o esboço de planos, a escolha do momento adequado para dar início a uma ação e a regulação dessa ação pela seleção precisa de comportamentos e condutas. O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois grupos de sintomas. Em um grupo, nós temos os sintomas de desatenção, em outro, os sintomas de hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico é clínico e são utilizados sistemas de classificação diagnóstica como o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua 5ª edição, e a Classificação Internacional das Doenças, a CID, em sua 11ª edição. A entrevista é realizada diretamente com a pessoa que suspeita ter o transtorno ou com seus familiares, no caso de crianças que não consigam expressar de forma adequada suas dificuldades. Para o diagnóstico, é necessário que os sintomas tenham estado presentes por um período mínimo de 6 meses, em um grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento. Além disso, estes sintomas devem estar presentes em mais de um ambiente. Alguns sintomas de desatenção frequentes são dificuldade de iniciar tarefas que exijam o esforço mental continuado, dificuldade de manter a atenção quando se está fazendo uma atividade, erros frequentes por falta de atenção, dificuldade de se concentrar no que as pessoas ao seu redor dizem, dificuldade de concluir tarefas e projetos, dificuldade de organização e planejamento, principalmente a médio e longo prazo, procrastinação, esquecer de compromissos ou prazos com frequência, distrair-se facilmente com estímulos externos. Já alguns sintomas de hiperatividade e impulsividade são inquietação motora, como ficar se remexendo na cadeira ou mexendo as mãos, balançando as pernas quando está sentado, levantar-se da cadeira em situações que deveria ficar sentado, como reuniões, palestras, aulas, correr sem objetividade, subir em objetos e mobílias, falar sem parar, ter dificuldade de esperar a sua vez, interromper os outros quando estão falando. O tratamento do TDAH é realizado através de uma combinação de medidas não farmacológicas, como a psicoeducação e terapias psicoterápicas, como a terapia cognitivo-comportamental, e a intervenção farmacológica, onde os psicoestimulantes, como o metilfenidato e a lisdexanfetamina, são o principal tratamento utilizado. Pessoas com TDAH apresentam uma probabilidade maior de terem outros transtornos psiquiátricos comórbidos. Os mais comuns são o transtorno desafiador opositor,
o transtorno de conduta, os transtornos de ansiedade e os transtornos decorrentes do uso de substâncias. O impacto de um TDAH não tratado na infância e adolescência pode compreender dificuldades significativas no aprendizado escolar, uma maior frequência de reprovações e expulsões e até mesmo abandono escolar. Uma frequência maior de envolvimento em acidentes, uma maior incidência de abuso de álcool e drogas ao final da adolescência e uma maior incidência de quadros de depressão, ansiedade e obesidade. Já em adultos, pode acarretar uma maior incidência de desemprego, divórcio, maior frequência de acidentes automobilísticos e maior incidência de abuso de álcool e drogas e também uma maior incidência de quadros de ansiedade, depressão e obesidade.